Bom dia, meu nome é Marina e o meu grupo hoje vai falar sobre o artigo 154A e 154B do Código Penal. Então, eu vou começar dizendo que esse artigo foi inserido no Código Penal depois de um evento que aconteceu com a atriz global Caroline Dickman, onde o indivíduo conseguiu burlar o sistema de segurança de um dispositivo eletrônico dela e conseguiu ter acesso a fotografias. E com isso, esse indivíduo até ameaçou ela e chegou a divulgar essas fotografias. Mas o que é que diz o artigo 154A do Código Penal? Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ou seja, esse artigo, ele pune duas coisas diferentes: a invasão do dispositivo e a instalação de vulnerabilidades. Mas o que são os dispositivos informáticos? Segundo a doutrina, se encaixa em dispositivo informático todo e qualquer aparelho que tenha capacidade de armazenar ou processar programas, informações, ou seja, notebooks, netbooks, iPhones, smartphones, tablets, iPads e todos os outros dispositivos que tiverem essa função. Se, por exemplo, você tem um celular, você tem um sistema de segurança no seu celular e o agente consegue burlar esse sistema e entrar e ter acesso aos seus dados e às suas fotos, esse sim é considerado crime para o artigo 154A. Se o seu dispositivo não tiver nenhuma senha e nenhum método de segurança, isso não é considerado crime. Se um agente for lá e tiver acesso às suas fotos, aos seus dados, e o seu celular ou o seu dispositivo não tiver senhas ou mecanismos de segurança, isso não vai ser considerado como crime. E o que são essas vulnerabilidades? Essas vulnerabilidades não são nada mais, nada menos que aqueles softwares malignos que os hackers muitas vezes implantam nos celulares e nos dispositivos para impedir o funcionamento daquele aparelho. E aí, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, a gente tem falando o seguinte: na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador, com o intuito de permitir a prática da conduta definida no caput. Ou seja, quem para combater esses mecanismos de segurança e aquelas pessoas que vendem programas de softwares maliciosos. E uma observação que é importante ressaltar é que nesse parágrafo 1º a gente não tem uma vítima definida, diferente do caput, que no caput a gente já sabe que a vítima é aquela pessoa que teve o seu dispositivo invadido. Já que no parágrafo 1º a gente não tem uma vítima definida. Então, é considerado como uma ação penal pública incondicionada por não ter uma vítima certa, já que fala sobre a venda desses programas. E a ação penal está no artigo 154B, que é o que Vanessa vai falar daqui a pouco. E aqui no segundo parágrafo do artigo 154, a gente tem: aumenta-se a pena de 1/6 a 1/3 se da invasão resulta prejuízo econômico. Eu acho que sobre o parágrafo 2º, a lei já está sendo bem direta em relação a o que acontece com a pena. E é isso. Eu espero estar de volta o mais rápido possível nas aulas presenciais, com todo mundo bem. E um abraço. Bom dia, meu nome é Thelina Xavier e eu vou falar um pouco sobre o artigo 154A do Código Penal, que fala exatamente sobre os crimes de invasão a dispositivos informáticos. Quando tratamos dos crimes cibernéticos, nos referimos à Lei 12.737 de 2012, que ela foi sancionada em novembro de 2012, entrando em vigor apenas no dia 2 de abril de 2013. Ou seja, ela foi criada com o intuito de punir os crimes praticados pela internet.
Eu fiquei um pouco para falar sobre o parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 154-A. Eu vou começar lendo o parágrafo 3º. O parágrafo 3º diz o seguinte: se da invasão resultar a obtenção de conteúdos de comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas em lei, o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido, terá pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui um crime mais grave. Mas o que basicamente esse parágrafo quer dizer? Vamos dar uma interpretada nele aqui. O parágrafo 3º, quando diz assim, se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicação eletrônica privadas, segredos comerciais ou industriais. Mas o que seriam esses segredos comerciais ou industriais? O segredo comercial ou industrial está falando da invasão de fórmulas, ou seja, invasão de conteúdos secretos. Invasão de desenhos industriais, lançamentos de produtos. Por exemplo, eu, Taline, pretendo ter uma marca e pretendo invadir o dispositivo informático de alguma empresa, simplesmente porque eu tenho interesse naquele produto, porque aquilo vai me beneficiar futuramente. Então eu vou lá, vou invadir aquele dispositivo e vou roubar um lançamento de um produto daquela empresa para que com isso eu tenha vantagem no meu lançamento da minha empresa, para que eu saia na frente. Isso é um crime e eu vou pagar pela pena reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se esse meu crime que eu cometi não resultar num crime mais grave. Quando a gente fala também da obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas privadas, a gente quer falar sobre o quê? Queremos dizer, o texto quer dizer sobre e-mails, ou seja, correios eletrônicos, e-mail, SMS. Por exemplo, se eu quero invadir um e-mail de alguém para obter de documentos ou dados privados, secretos. Então, esse crime também vai se encaixar no parágrafo 3º. Agora a gente vai para o parágrafo 4º, que fala o seguinte: na hipótese do parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1 a 2 terços se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados ou informações obtidos. Esse parágrafo assim não tem muito mistério, tá fácil de compreender. O que ele quer dizer quando ele fala se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro? Quando ele fala sobre divulgação, é exatamente eu invadir um dispositivo informático para não somente obter, não somente invadir, mas também divulgar. Por exemplo, eu vou e invado o computador do professor Adrielmo porque eu tenho interesse numa prova que ele vai aplicar na minha turma. É um dado, é uma informação, Aí eu vou e me aproveito daquela situação e já invadi o computador dele e vou pegar mais outros dados. E não satisfeita, eu não guardo somente para mim. Eu simplesmente decido que algumas pessoas da minha turma, algumas pessoas mais próximas de mim, vai ter esse privilégio também de receber essas fotos, essas imagens, essas provas. Eu não estou cometendo apenas o crime de invadir, eu também estou cometendo o crime de divulgar. Ou seja, vai ter um aumento na pena, porque não é apenas somente invadir. Qual vai ser o aumento? Aumenta-se a pena de 1 a 2 terços, se houver essa divulgação, ou comercialização ou transmissão a terceiro. Quando a gente fala agora do parágrafo 5º, já dá uma mudada no aspecto aqui do contexto. Por quê? Porque o parágrafo 5º diz o seguinte: aumenta-se a pena de 1 terço à metade, se o crime for praticado contra: inciso 1º, presidente da República, governadores e prefeitos. Inciso 2º, presidente do Supremo Tribunal Federal. Inciso 3º, presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, da Assembleia Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou Câmara Municipal. Ou inciso 4, dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Mas o que isso quer dizer? Bom, tá simples.
mexeu com a ordem pública, mexeu com a administração pública, vai dar problema. Por quê? Porque aqui a gente está citando presidente da república, a gente está citando governadores, a gente está citando prefeitos, ou seja, pessoas que têm legitimidade, que têm poder perante a sociedade. Então aqui, se eu simplesmente vou lá e invado o WhatsApp de Jair Bolsonaro, e aí, vai dar problema para mim? Óbvio que vai dar, porque eu estou mexendo com a administração pública. Agora eu vou responder por 6 meses a 2 anos. Eu vou responder por um aumento de pena apenas de 1 a 2 terços. Não. Como eu estou mexendo com uma pessoa que ela tem poder, que ela tem representatividade, eu vou ter um aumento na pena de 1 terço à metade. Como já aconteceu aqui no Brasil, que foi invadido o dispositivo informático de um juiz, no caso o juiz Sérgio Moro, como também foi invadido o WhatsApp do presidente Jair Bolsonaro e do seu filho, Eduardo Bolsonaro. Ou seja, as pessoas foram enquadradas no Código 154A do Código Penal. Por quê? Porque eles cometeram o crime de invasão de dispositivo informático, fazendo também a divulgação dessas informações que eles conseguiram obter. Então é isso, o parágrafo 3º, ele vai falar e citar um pouco sobre uma infração de menor potencial ofensivo, porque no caso é só quando eu estou invadindo. O segundo vai ser quando a pena ela está sendo agravada pelo fato de ser uma coisa mais grave, que no caso é a transmissão de terceiros, ela vai ter um aumento de pena de 1 a 2 terços. E o quinto, que diz o seguinte: se eu mexer com a administração pública, vai ter uma pena de 1 terço à metade. E é isso. Bom dia, me chamo Vanessa. Vou falar sobre o artigo 154b. Nos crimes citados por Marina Tallini, que se encontram no artigo 154A, somente sofrerão uma ação penal mediante a denúncia. Precisará ser feita uma denúncia para que haja ação penal. Mas existem as exceções dos crimes que não precisarão sofrer uma denúncia, e elas se encontram no artigo 154b, que diz: nos crimes definidos no artigo 154A, somente se procede mediante representação, salvo se o crime é cometido contra a administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal ou Municipal, ou contra empresas concessionárias de serviços públicos. Por se tratar de crimes com menor potencial ofensivo, há possibilidade de suspensão condicional do processo, que tem como requisito um mínimo de 2 anos. O sujeito tem a possibilidade de não chegar a 1 mês a ser processado, trocando sua pena de detenção por restritiva de direito.